están todos? ¿Estão bem? Espero que sim, vale? Espero que vocês estejam acompanhando as aulas, tá bom? Que estejam aprendendo um pouco mais, que estejam gostando. Essa aula aqui, ela é uma aula de revisão para a atividade avaliativa que vocês irão fazer de espanhol, tá bom? Peço que vocês prestem bastante atenção, que hoje nós iremos falar um pouco mais sobre o presente do subjuntivo, tanto regular quanto irregular, tá bom? Não perca o foco e eu espero que essa aula ajude vocês a responder a atividade sem dificuldades, tá bom? Bom, primeiramente, a gente aprendeu em sala que o presente subjuntivo ele é utilizado para nos ajudar a expressar desejo. É presente porque eu quero que aquilo aconteça naquele momento. E o subjuntivo ele é utilizado para expressar principalmente desejo. Quando eu quero expressar alguma vontade, né, eu vou utilizar o presente subjuntivo. El presente subjuntivo indica um hecho que aún no se ha realizado, que puede ou não dar-se conta. Ou seja, é uma ação que ele pode ou não ser realizada, mas que eu gostaria muito que se realizasse. É um desejo. Por lo general, los verbos en el presente del subjuntivo van acompañados de las siguientes expresiones: quizás, tal vez, no estoy seguro de eso, es posible que, creo eso e que. O que é mais utilizado é quizás, talvez e que. Esses são os que mais acompanham na hora de conjugar o presente subjuntivo. Essas aqui são as principais expressões, tá? Geralmente essas são as principais. Mas as que eu mais utilizo é essa aqui, ó. Quizás, talvez e que. Eu utilizo mais o que, como vocês já puderam observar em sala de aula. El uso del subjuntivo. O primeiro que eu coloquei, vocês sabem, né, que é para expressar desejo, porque é uma das principais. Ele quer expressar desejo? Utiliza o presente subjuntivo. Quiero que vengas. Quiero que vengas. O verbo vengas é do verbo venir, ele é um verbo irregular. Venir é um verbo de terceira conjugação, ok? Segundo, una petición educada. Necesito que me ayude com el papeleo. Ayude vem do verbo ayudar. Ayudar é um verbo de primeira conjugação e ele é regular, certo? Emociones. Me alegro de que hayas venido. Hayas é do verbo haber e ele é um verbo de segunda conjugação e é um verbo irregular, certo? El presente subjuntivo também é utilizado para expressar dúvidas. No creo que esté en casa. Este é do verbo estar, é um verbo de primeira conjugação e ele é irregular. El presente subjuntivo também é utilizado para expressar negación. No es cierto que sea así. Sea, ele é um verbo ser, é um verbo de segunda conjugação e está conjugado no presente subjuntivo e é irregular. Também é utilizado para utilizar com expressões como ojalá, exemplo, ojalá llegues a tiempo a mi fiesta. Essas aqui são as expressões que nós vimos anteriormente e que eu falei que são as mais
utilizadas na hora de formar uma frase, né? Ou na hora de conjugar também. Ojalá llegues a tiempo a mi fiesta. Llegues é do verbo llegar, é um verbo de primeira conjugação, ok? E ele é um verbo regular. Es necessário que vengas a visitar-me. Vengas é do verbo venir, é um verbo de terceira conjugação e ele é irregular, ok? Es preciso que hagas esto ya. Hagas é do verbo hacer, verbo de segunda conjugação e ele é irregular, ok? El verbo en subjuntivo está depois que la conjunción que, que nem eu falei, que é a que eu mais utilizo, né? Que é a conjunção que. Sempre que eu vou conjugar em sala de aula, quando é o presente subjuntivo, nós sempre utilizamos o que antes, né? Porque ele facilita na hora que a gente vai formar uma frase, por exemplo, ou conjugar, né? Ele bem que facilita a nossa conjugação. Bom, agora quanto à forma de conjugar o presente subjuntivo. Nós sabemos que, assim como no português, o espanhol também existem 3 tipos de conjugações, né? A primeira conjugação, que é para os verbos terminados em AR. A segunda conjugação, que é para os verbos terminados em ER. E a terceira conjugação, que é para os verbos terminados em IR. Nós sabemos também que, assim como no português, no espanhol também existem pronomes pessoais, né? Que são os pronombres personales, que são esses aqui, ó. Nós temos 3 pessoas singulares e 3 pessoas plurais. Quais são? Yo, tu, él, ella, usted, nosotros, vosotros, ellos, ellas, ustedes. Coloquei aqui o verbo hablar, que significa falar, né? Ele é um verbo de primeira conjugação, podemos perceber que ele termina em AR. E ao conjugar um verbo, a primeira coisa que a gente tem que identificar é o seu radical. E aí eu já ensinei várias vezes a vocês como procurar, como achar o radical do verbo, ou raiz, como vocês queiram, né, mencionar. Mas não custa nada frisar, né? Para encontrar o radical do verbo, o que eu faço? Ele não é um verbo de primeira conjugação, não é um verbo que termina em AR, então eu vou tirar o AR do verbo, né? O que sobrar, ele será o meu radical, a minha raiz. Observem que eu tirei o AR, aí ficou hablo, né? Eu repeti, ó, em todas as pessoas. E só acrescentei as terminações de primeira conjugação, né? Que são essas aqui. Vamos conjugar junto comigo? Utilizando o que, ó? Que yo hable, que tú hables, que él, ella, usted hable, que nosotros hablemos, que vosotros habléis, que ellos, ellas, ustedes hablen. Tá conjugado um verbinho de primeira conjugação. Só lembrando que as terminações não irão mudar, tá? Quando for de primeira conjugação. Se for outro verbo de primeira conjugação, é só tirar o azinho, o que sobrar vai ser o meu radical, e aí eu só acrescento as terminações, certo? Verbos de segunda conjugação. Eu coloquei aqui o verbinho beber, ó, termina em ER. Eu tirei esse ER, né, do verbo. O que sobrou foi o meu radical.
Eu peguei esse meu radical e repeti em todas as pessoas, ó. E aí eu só acrescentei as terminações de segunda conjugação. E pronto, tá conjugado o meu verbinho. Vamos conjugar junto comigo? Que yo beba, não esqueçam do que, tá? Que tu bebas, que él, ella, usted beba. Que nosotros bebamos, que vosotros bebáis, que ellos, ellas, ustedes beban. Ok? Verbos de terceira conjugação são os verbos terminados em IR, né? Só lembrando que na conjugação desses verbos, ele terá a mesma terminação que os verbos de segunda conjugação. Olha só que fácil, né? Para facilitar, vocês têm menos terminações a aprender, tá bom? A primeira coisa que eu fiz foi o quê? Identificar o meu radical. Como eu identifiquei? Eu tirei o IR do verbo, certo? O que me sobrou foi o meu radical. E aí, ó, eu só repeti em todas as pessoas e acrescentei as minhas terminações. Vamos conjugar? Sem esquecer do que, hein? Que yo parta, que tu partas, que él, ella, usted parta, que nosotros partamos, que vosotros partáis, que ellos, ellas, ustedes partam. E aí, aprenderam as terminações? Tanto a de primeira, como a de segunda, como a de terceira, se bem que a segunda tem a mesma terminação da terceira, tem terminação da terceira, né? Então, facilitou bem mais para vocês. Coloquei aqui um quadrinho e vamos ler juntos, tá? Não me deixem ler sozinha, não. Gaturo, no hace falta que me llames cada 10 minutos para que me acuerde de vos. No hace falta que me mandes 20 mails por día para que me acuerde de vos. Y mucho menos lo del grafite en la pared de mi casa. Bom, aqui nesses dois quadrinhos, vocês podem observar que tem alguns verbos que estão sendo conjugados no presente subjuntivo, que é o verbo llamar, ou llames, que é do verbo llamar. Ele é um verbo de primeira conjugação e ele é regular. Tem acuerde, ou acuerde, que é do verbo acordar, é um verbo de primeira conjugação e ele é irregular. Tem mandes, que é do verbo mandar, é um verbo de primeira conjugação e ele é regular. E aqui novamente, né, acuerde de acordar, lembrar. Exemplos. Quiero que mañana lleguemos temprano al local de show. Lleguemos é do verbo llegar, que é um verbo de primeira conjugação, certo? Ele é um verbo regular. Quizás, olha aqui outra expressão. Quizás el show termine muy tarde. Termine é do verbo terminar e é um verbo de primeira conjugação. Ele é um verbo regular. Es posible que dormamos tarde. Dormamos, ele é um verbo de terceira conjugação, né, que é do verbo dormir, e ele é um verbo irregular, ok? Talvez consigamos ir ao cine. Consigamos, ele é do verbo conseguir, é um verbo de terceira conjugação. E é um verbo regular. Vamos completar agora algumas frases. Espero que vocês acompanhem e que conjuguem comigo e que completem comigo essas frases, tá? Aí de casa. Primeira frase. Ojalá me.
O verbo é llamar e eu terei que conjugar ele em terceira pessoa do singular. Como fica? Que eu ame, que tu ames, que él llame. Ojalá me llame hoy. Próxima frase. Espero que com las clases tu verbo aprender. Que yo aprenda, que tú aprendas. Espero que con las clases tú aprendas mucho español. No creo que verbo viajar, nosotros, primeira pessoa do plural. Como fica? Que yo viaje, que tú viajes, que él viaje, que nosotros viajemos. No creo que viajemos la próxima semana. Próximo. Necesito que verbo hablar, vosotros, segunda persona de plural. Que yo hable, que tú hables, que él hable. Que nosotros hablemos, que vosotros habléis. Necesito que habléis com mis padres. Agora nós iremos ver o presente subjuntivo irregular. Geralmente, quando um verbo é irregular no presente do indicativo, ele também é irregular no presente do subjuntivo. Ou seja, se vocês lembram todos os verbos que são irregulares no presente do indicativo, vai ser bem fácil, porque na maioria das vezes eu só pego a irregularidade da primeira pessoa do indicativo, no caso Joe, e passo essa irregularidade para o presente do subjuntivo. Eu coloquei aqui um quadro explicativo para vocês, onde de um lado eu coloco como é no indicativo e do outro lado como ele fica no subjuntivo, ok? O primeiro verbo que eu coloquei foi um verbo de primeira conjugação, ok? O verbo pensar termina em AR, ó, e ele sofre uma irregularidade que se chama ditongação. O que é ditongação? É quando na raiz do próprio verbo eu vou trocar um E por IE ou O por UE. Podem observar que aqui no verbo pensar eu tenho o E, né? Eu tenho o E na sua raiz. Portanto, eu vou trocar esse E por IE, como está aqui, ó, na primeira pessoa. Ok? E aí, como eu falei, eu pego a irregularidade da primeira pessoa e já coloco aqui no meu subjuntivo. Tem uma regrinha que ela fala assim: quando a irregularidade é por ditongação, a primeira e a segunda pessoa do plural não fica irregular. Podem observar aqui, ó, nos outros e vosotros, ele fica normal, tanto no indicativo quanto no subjuntivo, ó. Fica regular, não fica irregular, ok? Peço que vocês observem aqui a diferença de um para o outro, ok? O indicativo, ele indica alguma ação que esteja acontecendo no momento ou em um futuro bem próximo. O subjuntivo, ele indica um desejo para que algo aconteça naquele momento, ok? Ele indica desejo. E aí, observem aqui a diferença na conjugação. Peço que vocês observem e conjuguem junto comigo, tá bem? Ó, como fica no indicativo o verbo pensar. Yo pienso, tú piensas, él, ella, usted piensa. Nosotros pensamos, vosotros pensáis, ellos, ellas, ustedes piensan. Agora no subjuntivo. Yo piense, tú pienses, él, ella, usted piense. Nosotros pensemos, vosotros penséis, ellos, ellas, ustedes piensan. Observaram a diferença de um para o outro ou a semelhança de um para o outro? Nos verbos de segunda conjugação, eu coloquei aqui outro exemplo, no caso o verbo tener,
Ó, ele é terminado em ER. E aí, como eu falei para vocês, né? Geralmente a gente tem que observar a irregularidade da primeira pessoa Joe para passar essa irregularidade para o subjuntivo. O verbo tener, ele tem uma irregularidade própria na primeira pessoa Joe, aí sofre de tongação no tu, no ele. Aí, como ele sofre de tongação, não é irregular nem na primeira pessoa e nem na segunda pessoa do plural e sofre de tongação na terceira pessoa do plural, ok? O que eu pedi para vocês? Que vocês observassem a irregularidade da primeira pessoa. Observem que eu peguei a irregularidade da primeira pessoa e passei lá para o subjuntivo, ó. Peguei aqui esse radicalzinho, aí eu vim aqui, ó, e coloquei em todas as pessoas, em todos os pronomes pessoais, e só acrescentei as terminações para os verbos terminados em ER, né, que são os verbos de segunda conjugação. Mas vamos conjugar primeiro no indicativo. Como fica? Yo tengo, tú tienes, él, ella, usted tiene. Nosotros tenemos, vosotros tenéis, ellos, ellas, ustedes tienen. Vamos ver como ficou lá no subjuntivo? Yo tenga, tú tengas, él, ella, usted tenga. Nosotros tengamos, vosotros tengáis, ellos, ellas, ustedes tengan. Coloquei aqui agora um verbo de terceira conjugação, que é um verbo terminado em IR. Verbo oír também é um verbo irregular. E eu quero que vocês observem a primeira pessoa. Ó, eu peguei a irregularidade dessa primeira pessoa e aí passei para todo o meu subjuntivo. Ele fica todo irregular. Eu peguei a primeira pessoa e passei para todos. Antes, vamos conjugar como fica no indicativo. Yo oigo, tú oyes, él, ella, usted oye. Nosotros oímos, vosotros oís, ellos, ellas, ustedes oyen. Vamos ver como ficou lá no subjuntivo. Yo oiga, tú oigas, él, ella, usted oiga. Nosotros oigamos, vosotros oigais, ellos, ellas, ustedes oigan. Ejemplos. Es bueno que pienses bien antes de cualquier decisión. Pienses é do verbo pensar. Verbo pensar é um verbo de primeira conjugação e ele sofre de tongação. Deseo que tengas suerte. Tengas é pertencente ao infinitivo tener, é um verbo de segunda conjugação e ele sofre irregularidade, certo? Tal vez no vaya a la playa de vacaciones en enero. Vaya é do verbo ir, que é um verbo irregular, tanto no indicativo quanto no subjuntivo, ok? É um verbo de terceira conjugação. No creo que nosotros tengamos una solución para hoy. Tengamos é do verbo tener, ok? Verbo tener é um verbo de segunda conjugação e ele é irregular. Gusta que los estudiantes pongan en clase. Pongan é do verbo poner. Poner é um verbo de segunda conjugação, termina em AR e ele é irregular. Bom, eu espero que vocês tenham gostado da aula, que tenham aprendido um pouco mais e que agora dê para vocês responderem com muita facilidade, tá bom? Que vocês tenham um bom êxito. Espero vocês na próxima aula. Hasta luego!